Muito bem, meus amados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10 de 1 aos Coríntios, versículo 32, 33. E como a carta tem divisão de capítulo, então nós vamos para o primeiro versículo de capítulo 11 também. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oremos. Pai querido e maravilhoso, obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nossos irmãos, de cada um deles, Senhor Deus, são preciosos diante da sua presença, ó Pai. E peço mesmo, Senhor, que o Senhor esteja cuidando mesmo de cada coração, cada vida, cada alma, Senhor, aqui presente. E também, Senhor, daqueles que não estão presentes, ó Pai. Clamamos pela sua misericórdia e que o Senhor esteja mesmo, Senhor, com os nossos irmãos, cuidando daqueles que estão viajando, estão a trabalho, cuidando daqueles também, ó Pai, que porventura algo, Senhor, os impediu de estarem na Tua casa. Mas nós clamamos, Senhor, as Tuas muitas misericórdias sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Zela por cada um deles, ó Pai, nas suas aflições, nas suas angústias. E também, Senhor Deus, peço que o Senhor esteja fortificando, confirmando e estabelecendo mesmo, Senhor, o Teu povo e a Tua igreja, Senhor, sempre na Sua palavra. Cuida, Senhor, dos enfermos, cuida dos necessitados e abençoe mesmo, Senhor Deus, a Tua casa, o Teu povo e a Tua palavra, Senhor, que será pregada neste momento. Fala conosco, Pai, para que possamos mesmo, Senhor, a cada dia, ser transformados pela Sua palavra, Senhor. Que ela haja, Senhor, em cada uma das nossas vidas. Pai amado, é em nome do Seu Filho, em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é notório, não é? Quando nós estudamos sempre as palavras do apóstolo Paulo dentro das suas cartas para nós, que somos igreja de Jesus Cristo. Então essas palavras, elas servem para as nossas vidas. Elas servem para nos edificar, elas servem para nos fortalecer e também para nos instruir em toda a justiça. Porque aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, para que todo o homem de Deus, ou seja, homem, quando ele fala homem, ele não fala somente dos homens, os homens, as mulheres, todos os convertidos, sejam perfeitamente instruídos e prontos para toda a boa obra. Quando Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto, e ele está ali, meus irmãos, tratando de muitas questões que tem dentro da igreja. E aí Paulo, ele dá de fato a solução para tudo. Então a solução do apóstolo Paulo para qualquer igreja, para a igreja de Corinto, então ele está dizendo, olha, sede meus imitadores. Não é que Paulo queria ter um monte de adeptos de Paulo. Porque ele mesmo diz assim, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos ninguém, a não ser ministros de Jesus Cristo, ao qual fomos endereçados, confiados a trazer
a mensagem do Evangelho. Então Paulo fala para a igreja de Corinto, eu não quero que vocês sejam meus imitadores, porque é bem provável que algum dia vocês vão encontrar um defeito no Paulo, um defeito no Pedro, um defeito no Apolo, e o único que vocês não vão encontrar um defeito é em Cristo. Mas eu queria que todos vocês fossem imitadores do Cristo. Ou seja, todas as nossas questões da nossa vida, sejam elas espirituais, sejam elas carnais, todas têm uma solução em Cristo Jesus. Então Cristo, Ele é o nosso marco. Cristo, Ele é a nossa referência. Cristo, Ele é o eterno fanal. O navio está lá em alto mar. E a referência de um navio na tempestade, em tudo, é Cristo. Cristo Jesus. Então Cristo é a nossa referência. Cristo, de fato, irmãos, deve ser o nosso alvo como filhos de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus foi batizado por João, e aí saiu aquela voz do céu como se fosse um trovão. Este é o meu filho amado. E eu quero que vocês todos sejam como ele. Como ele é. Então por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para Corinto, ele diz assim, irmãos, sejam imitadores de Cristo. Quando ele escreve para os filipenses, ele diz assim, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que habitou em Cristo. Eu quero que vocês pensem como ele pensou e pensava. Eu quero que vocês sejam dessa maneira. Então, de fato, meus irmãos, Cristo é referência para todas as nossas questões, para toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os irmãos, lá em Efésios, que eles eram meninos. Então, vamos lá. Se nós fôssemos todos aqui crianças, todo o nosso problema estaria o quê? Resolvido. Todas as questões da nossa vida estavam resolvidas, irmãos. Se nós fôssemos crianças, tudo estaria resolvido. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele chamou uma criança. E aí o discípulo perguntou para Jesus, Senhor, quem que é o maior? Jesus catou uma criança, põe no colo e falou, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Que se vocês receberem o reino de Deus como uma criança, não um menino, está entendendo, irmão? E aí Jesus diz assim, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, se vocês se humilharem como uma criança. O que uma criança tem, irmão? Uma criança tem humildade. Ele tem, irmãos, assim, inocência. Então Jesus pegou uma criança. E nada melhor para dar um exemplo do que uma criança. Nós temos todos os domingos de manhã aqui 50, 60 crianças. Na classe dos menorzinhos sempre tem um brinquedo. E cada um quer brincar com o brinquedo. E chega aquele monte, eu quero brincar, pastor, eu quero brincar. Aí você chega e fala assim, olha, brinca você um pouco, depois você passa para o coleguinha, porque ele também quer brincar. Tudo resolvido. Então, para as igrejas, Paulo, ele está dizendo assim, eu quero que vocês sejam como Cristo. Porque senão, irmãos, não tem sentido de nós estarmos aqui.
Não tem o porquê nós sairmos da nossa casa domingo à noite para vir aqui, irmão. E a palavra de Deus, ela tem que ir trabalhando na nossa vida, nosso coração. Porque se a nossa referência, ela não for Cristo, então ela vai ser humana. Ela vai ser de nós mesmos, ou ela vai ser de alguma outra pessoa qualquer. E isso vai interferir na nossa vida. Em todos os sentidos. E nós não vamos mais, meus irmãos, ter aquilo como alvo da nossa vida, como aquele que é a referência suprema para todas as coisas. Você pode gostar de qualquer personagem da Bíblia. Você pode amar o Noé. Você pode gostar do Abraão. Você pode amar as histórias de José do Egito. Você pode gostar do Paulo e das suas cartas fantásticas e maravilhosas que o próprio Pedro elogiou. Mas nenhum deles ainda é referência para a nossa vida de fé, no sentido, meus irmãos, de ser um Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu vejo em mim uma guerra. O bem que não quero fazer, aliás, o mal que não quero fazer, esse faço. O bem que tanto eu almejava em fazer, esse eu não faço. Quando nós temos uma referência do Cristo, então nós não enfrentamos esse problema. Nós lemos em Colossenses, na quinta-feira, que nele habita corporeamente toda a divindade. Então Cristo, ele é o Filho amado. Ele é o Filho amado que é a nossa referência. E o que nós precisamos, meus irmãos? De fato, ser em Cristo uma referência. Quando nós não entendermos, meus irmãos, esse Cristo como uma referência, e nós uma referência em Cristo, então nós vamos ser movidos pelos nossos instintos humanos mais terríveis. Vou falar de novo. Quando Cristo não é a nossa referência, em nós e através de nós, o que vai nos mover é o nosso instinto humano, pensamento humano terrível. Então, não é à toa. Eu quero que você leia aí em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 17. Não é à toa, e Paulo diz assim: nisto, porém, vos prescrevo e não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então, ao invés do nosso ajuntamento, da nossa comunhão, gerar uma virtude, então gera algo ruim. Não gera uma virtude. Porque, na verdade, o nosso alvo, a nossa pretensão, aquilo que nós almejamos ser, não é de fato ter uma referência de um Cristo. Então, por isso, que é bem provável que as reuniões, os ajuntamentos, acabem sim para pior e não para melhor.
E por quê? Porque nós vamos nos ajuntar, e se a gente não tiver cuidado, no nosso ajuntamento, nós vamos abrir a caixa de ferramenta nossa, humana, terrena, e vamos começar a falar mal do irmão e da irmã que não está presente. E por que que não veio? Ao passo que nós devíamos, como referência de Cristo Jesus, nossa referência, então, orar por aqueles que não estão. Para que então Deus, pela sua misericórdia, quebrante os seus corações, movimente as suas vidas e eles possam estar aqui conosco, desfrutando dessa alegria de comungar uma comunhão. Então por isso que nós corremos esse risco. Quando a nossa mente não está plenamente guiada por uma referência, que é Cristo Jesus. Então nós vamos falar mal do irmão que não veio. E por que que ele não está vindo? Ao invés de nós pedirmos a Deus misericórdia, misericórdia, Senhor, proporciona graça para que ele possa estar aqui. Se tem alguma coisa, Pai, que impede ele de chegar aqui, então, Senhor, nós estamos clamando para que o Senhor então quebrante todas essas coisas e ele esteja aqui conosco, porque ele é muito útil aqui. Então, por isso que os nossos cultos e as nossas reuniões podem ser algo, irmãos, que vão mais matar do que gerar uma vida. Então isso tem que mudar o nosso entendimento. A nossa referência precisa ser Cristo. Como Cristo faria. As nossas reuniões, os nossos ajuntamentos, os cultos precisam ser para Deus. Crente não precisa de bom culto. Porque o crente, ele não está aqui para ser cultuado, ele está aqui para cultuar aquele a quem ele é filho e servo. Mas nas nossas reuniões, nós não precisamos de gente falante, gente sábio, não. Nós precisamos de pessoas que têm referência de Cristo Jesus. Como é que Cristo ele é, o que ele faz, o que ele falou, o que ele ensinou e como que nós temos que ser. Nós não precisamos de líderes. Nós precisamos de gente que tenha uma mente de Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Quando uma alma ela não entende essa questão de Cristo ser uma referência, então vou dizer novamente, ela é impulsionada pelos instintos terrenos. E aí, meus irmãos, nós, ao invés de sermos uma referência de Cristo, nós passamos a ser o quê? O juiz de toda a terra. Aí nós vamos bater o martelo de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Aí nós vamos declarar quem é bom e quem é ruim. Quem a gente quer que esteja aqui e quem a gente quer que não esteja. Você precisa entender que o paraíso foi inaugurado por um ladrão. Foi um ladrão que inaugurou o paraíso.
Não foi um crente. No capítulo 8, Jesus, como de costume, versículo 1. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para não terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados da sua própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Eu também. E disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai. Jesus, ele é nossa referência por causa disso, irmão. Porque enquanto todos os juízes da terra estão com as pedras na mão, e citando versículo da Bíblia, Jesus está olhando para eles. Puxa, será que eles não entenderam que eles pecam? Será que eles não entenderam que eles têm pecado? Será que eles não entenderam que também eles têm falha? E aí Jesus não citou um versículo para combater eles, irmão. Não ficou lá debatendo. Não, porque não, mas vamos lá, vamos achar aqui um negócio para... Não. O Jesus de toda a terra é aquele, irmão, que nos amou sem nós, todos nós, não temos nenhum mérito. E por que a gente não é assim? Por que a gente ainda quer escolher quem vem, quem não vem? Aonde eu vou sentar, perto de quem? Ô, meu irmão, que isso? Aonde nós estamos? Nem parece que isso aqui é uma casa do Pai. Então Paulo ele diz assim: meus amados irmãos, eu quero que vocês sejam não meus imitadores, não o imitador do Pedro, do Apolo. Eu quero que vocês sejam imitadores de fato de um Cristo. Um Cristo cheio de longanimidade, de bondade, de misericórdia. Um Cristo que não olha para a mulher no estado que ela se encontra, mas um Cristo que tem um olho de esperança e de salvação, não no que ela é naquele momento, mas no que ela vai se tornar. Quando Jesus foi ser crucificado, ele avisou Pedro que o Pedro negaria 3 vezes. E de fato isso aconteceu. Depois de Jesus ressurreto, Pedro encontra Jesus, Jesus encontra Pedro, e o que Jesus vai tratar com o Pedro não é sobre a questão que ele negou. Jesus perguntou para ele 3 vezes: você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não olhou pelo que o Pedro ainda era. Jesus olhou por aquilo que Pedro ainda ia ser.
Você está vendo como que é Cristo, irmão? Então Cristo senta perto de quem ninguém quer sentar perto. Jesus senta perto de todos. Jesus, ele não diz para ninguém assim, ó, eu não quero você perto de mim. Não, irmão. Jesus não. Então a pergunta que a gente tem é assim, por que que nós não somos assim? Por que que o nosso agir não é assim? Por que que nós somos cheios de afetos entranháveis, de misericórdia? Jesus olhou para todos os juízes de toda a terra. A pergunta é, meus irmãos, quem foi uma referência para aquela mulher? Uma referência de vida, uma referência de salvação, uma referência de como ela podia ser. Foi o Cristo. Nós não vamos, irmãos, ser instrumento de transformação na vida de ninguém sendo um juiz. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu quero que você preste bem atenção. Nós não vamos ser um instrumento de transformação na vida de quem quer que seja, sendo um juiz humano. Nós só vamos ser instrumento de transformação sendo Cristo. O mundo não precisa de juízes humanos. O mundo precisa de filhos de Deus. A referência daquela mulher é Cristo. Ninguém te condenou, filha? Puxa, eu também. Então, não peques mais, tá? Nós confundimos pecado com erro. Muitas vezes você está fazendo tudo certo e pecando. Porque é o seu certo. E muitas vezes as coisas estão dando tudo errado para você. Mas Deus está te conduzindo naquilo que é o propósito eterno para a sua vida. Nem todo certo é de Deus. E nem todo erro é pecado. Tem muita gente na Bíblia que achava que estava fazendo tudo certo. E estava matando os outros, irmão. A referência, ela é formada a partir, meus irmãos, de uma aproximação. Você não cria uma referência de Cristo na vida de ninguém de longe. Presta atenção. Nós não vamos criar uma referência de Cristo longe das pessoas. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Então ele viu, ele mediu todas as coisas humanas, ele fez um pensamento dele ali humano sobre aquela situação. E aí ele passou de largo. É um juiz de toda a terra. Sacerdote. Semelhantemente, um levita, também dos trabalhos do templo, descia por aquele lugar, também o viu, vendo-o. Fez a mesma coisa, pesou, fez a conta, pensou toda da maneira humana dele, tudo, passou de largo. Jesus então diz, certo samaritano que seguia o seu caminho, primeiro, ele passou perto. Então ele chegou perto o suficiente. Então sabe por que nós não geramos uma referência de Cristo numa outra alma? Porque a gente não chega perto o suficiente. Ou é por medo de que a pessoa veja de fato quem eu sou, ou é porque essa pessoa talvez é uma daquelas que eu não quero perto. Sabe qual que é o nosso grande problema, irmão? Nós julgamos todas as nossas relações ruins porque o outro é ruim. Nós sempre estamos lendo a Bíblia assim, livra-nos do mal. O mal é o outro. Então eu quero ficar longe do outro, que ele é o mal, e eu sou o bem. Aí Jesus diz assim, não. A gente não entendeu que é para livrar o outro da nossa maldade. Então, de repente nós estamos fazendo a cruz que espanta o vampiro. Esses dias um camarada foi roubar uma loja de artigo religioso. Adivinha o que ele fez antes de entrar na loja? O sinal da cruz. Para proteger ele. Porque ele precisava ser protegido para roubar a loja. Então o dono da loja, se tivesse um entendimento de Deus, quando visse ele fazer o sinal da cruz, falou, poxa vida, eu estou protegido contra esse cara. Pois é, irmão. O samaritano passou perto, chegou perto. Vendo, compadeceu-se dele, teve íntima compaixão. Não fez um julgamento dele. Você está assim porque você não presta. Você está desse jeito aí, ó. Não, irmão. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz assim, compadeceu-se dele. Da mesma maneira que Deus se compadeceu com quem? Conosco. Qual é a diferença nossa do homem caído? Nenhuma. Tirando Cristo, todos nós estamos o que, irmão? Parelhado. Não tem ninguém melhor que o outro. O que acontece é que de vez em quando a gente erra. E aí depois é duro consertar o erro.
Porque aí a gente não sabe fazer isso. Porque ao invés de que todo o erro que nós tivéssemos cometido, Cristo fosse a nossa referência para resolver ele, acabou o problema. O samaritano parou, como Cristo desceu até nós. Cada um de nós, irmão. Cristo é o samaritano que nos achou. Então, aquilo que deveria ser algo para que nós valorizássemos cada alma, é que cada pessoa tem um tipo de pensamento sobre algumas coisas, né, irmão? Tem pessoas, isso é uma coisa interessante. Quando eu fiquei doente, então eu estava afastado de muitas pessoas há muito tempo. Então você pensa que aquelas pessoas já esqueceram de você. Ou elas não te dão valor porque ela não te liga todo dia, ela não está na porta da sua casa, ela não te manda um buquê de rosa no dia do seu aniversário. E aí você descobre que toda essa gente que você estava anos longe dele, ele ainda tem a preocupação de pegar o seu telefone e falar assim, como é que o senhor está? Então eles não esqueceram de nós. Não fique triste se você não receber um buquê de rosa. Um carro de som, I love you, lá na porta da sua casa. Ninguém aqui esqueceu do seu irmão. Você pode ter certeza de uma coisa. Que todas as vezes, pela misericórdia de Deus, que você precisar, um filho de Deus vai estar lá. Pode ficar tranquilo. Se não é o pastor, vai ser um outro. Fica sossegado. Lucas capítulo 18. Fique tranquilo. Versículo 9 do capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por considerarem-se justo, desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo com o propósito de orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu se pôs em pé e orava assim, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano, que eu nem queria que ele tivesse aqui. De vez em quando as nossas orações são assim, irmão. E isso não é de Cristo, irmão. Isso não é de Deus. Onde está isso na palavra de Deus, irmão? Não. Isso não é referência de Cristo. Isso não é uma referência para nós. Senhor, eu estou orando aqui, mas eu não queria que essa pessoa estivesse aqui, não. Não, irmão.
De maneira nenhuma, isso não existe. Isso não existe. Foi por isso que Jesus, quando ele foi chamado a atenção pelos da religião, por que o seu mestre está sentado com esse tipo de gente aí, rapaz? Porque é esse tipo de gente que vai entrar no reino dos céus. São essas pessoas que ele chegou perto. Vocês não queriam nem chegar perto deles. Aí Jesus chegou. E até mesmo para os fariseus, Jesus diz assim, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. De fato, meus irmãos, isso deveria ser em nós as virtudes geradas de uma referência de Cristo. Então, quando nós estamos orando para quem está presente, para quem não está. Nós estamos clamando pelas irmãs que estão lá orando e para aquelas também que não estão. Para a família delas. Para os filhos. Para os esposos. Para os entes queridos. Clamando a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Cuida de cada um. Zela pela vida deles, Senhor. Eles estão longe, tem uns que estão perto, tem alguns que estão longe. Cuida de cada um deles, Pai. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por que Cristo deve ser a nossa referência, irmão? Porque nós estamos aqui para ser um instrumento de revelação, de salvação e de Cristo. Qualquer coisa contrária disso é demoníaco, diabólico. Não pertence a Cristo. Nós estamos aqui para ser um instrumento de revelação de quem Cristo Ele é. Revelar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Qualquer coisa contrária a isso é diabólico, não provém do Pai, não vem do Pai Celestial. Então, por isso que toda a nossa referência precisa ser Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, ele não veio para ser o juiz, para julgar as pessoas. Ele veio salvar a pessoa. Então, por isso que Cristo, ele é a nossa referência de como um filho de Deus tem que ser. O filho de Deus não tem que abrir a caixa de ferramenta e matar o irmão.
Não. Não é para isso que nós estamos aqui. Mas o Filho de Deus precisa ser uma referência. Então, toda quinta-feira, todo domingo, o irmão e a irmã que não puderem estar aqui, nós vamos orar e pedir a Deus misericórdia para que conceda graça para ele poder estar. Teve um irmão que fazia muito tempo que eu não via ele, mas muito tempo mesmo. Aí o dia que eu encontrei ele, eu aproveitei cada minuto para ficar perto dele. Porque eu não sabia quando eu ia ter outra oportunidade. O senhorzinho que ficava aqui no postinho de saúde, eu cheguei na padaria cedo, o coveiro, sabe aquele hominho ali? Morreu. Falei, isso quer dizer que eu não vou mais ver ele ali. E olha que ultimamente eu estava vendo ele dirigindo um carrinho vermelho. Está vendo como as coisas são, irmão? Primeiro Coríntios capítulo 10, vamos encerrar lendo o que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Corinto. Vamos ler o versículo 32, 33 e o versículo 1. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Isso aqui é uma referência de Cristo. Mas o de muitos, para que sejam o quê? Salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Façam o que eu estou fazendo para imitar a Cristo, para ser um Cristo. E aí, quando você tiver qualquer tipo de coisa para resolver na sua vida, então Cristo vai ser sempre a referência. E aí você vai entender que você vai ser uma referência para que aquela alma que está passando por aquele momento difícil, seja ele carnal, seja ele espiritual, a sua esperança é o que ele vai ser e não o que ele está sendo agora. A sua esperança vai ser como a de Paulo, quando brigou com o Barnabé por causa do João Marcos. Mas lá na frente, ele escreve, manda vir o Marcos, porque ele me é muito útil. É assim que é, irmão. Então, quando a gente for abrir a caixa de ferramenta, que tenha dentro dela longanimidade, misericórdia, bondade, amor, paz, alegria, domínio próprio. Isso é virtude. Para que da nossa boca não saia nenhuma palavra para matar o nosso irmão e o nosso próximo. Que Deus nos ajude. Que Deus ele ilumine mesmo o nosso entendimento, para que possamos ser uma referência como Cristo ele é.
E aí quando a pessoa tiver qualquer coisa, então você vai ter uma referência de como Cristo é. É assim que a gente tem que ser. Que Deus nos abençoe e nos ajude mesmo a sermos como a palavra de Deus nos diz para ser.